Matriz de Risco. Episódio de hoje, sem voz. Opa, quero dizer, sem censura. Gravado em 10 de julho de 2019. Fala, maninho! Fala, maninho! Fala, galera! Você deu play mais uma Matriz de Risco, episódio esse de número 39. quase 40. Comigo, André Brown, e com o homem que é verbete do Wikipedia, inclusive do programa Sem Censura, André Varvar. É, André Brown, isso aí. Essa semana a gente foi no Sem Censura. Muito bacana, vamos falar disso já já, mas antes eu vou dizer o que a gente vai contar hoje no final desse episódio, que é o caso do ET de Varginha. Assunto mais batido não há, mas hoje eu vou dizer o que foi definitivamente desvendado, o que foi, quem foi ou o que será que era o ET de Varginha. ET de Varginha. Estou aqui de posse de documentos oficiais que dizem o que foi ET de Varginha. Você sabe que ET de Varginha, cara, na época desse negócio de ET de Varginha, muita gente levou na sacanagem, né? Mas eu, como sempre fui um garoto meio dodói, um homem... Que isso? Você é uma pessoa... Eu fiquei alucinado no negócio de ufologia, cara. Eu assinei a revista UFO. Não sei se existe essa revista ainda, UFO. Mano, Existe. Eu ficava, assinava a revista, eu ficava, esperando a revista chegar, ficava que nem um louco, alucinado, esperando a revista chegar. Aí tinha um fórum na internet, cara, no Yahoo Groups, isso não existe mais, Yahoo Groups. Era um fórum e eu ficava no fórum de ufologia o dia inteiro, mano. Eu li todos os tópicos que existiam. Cara, eu ficava louco com o negócio de ufologia. Foi a época ufológica da minha vida. E, infelizmente, depois eu não sei porquê. Não que eu deixei de acreditar, eu acredito, né? Porque a minha teoria eu acho que tem que ser muita prepotência achar que o universo é infinito, só tem a gente aqui, né? Mas diz o seguinte, aquele cara, que é o novo Carl Sagan, que é um físico, eu não sei o que é aquele senhor negro que fala grosso, assim, de barba, que agora fala tudo... Morgan Freeman? Não sei, é um cara que fala de universo, é o novo Carl Sagan, é um cara que fala de universo, ele falou assim... que provavelmente existem extraterrestres. Provavelmente, ele é, acha. Mas por que eles não vêm fraco, aqui na Terra? Ele é fraco. Por que eles não vêm aqui na Terra? Porque nós somos criaturas tão irrelevantes, tão inferiores a esses seres que habitam outros planetas, que eles passam por aqui e nós e nada somos a mesma coisa. É como se uma bactéria, uma formigueira, às vezes de coisa a gente vai ali no formigueiro dar uma olhada, mas é como se a gente fosse uns seres que não fizesse a mínima diferença, a mínima importância para os extraterrestres. Qual o nome desse cara que você falou aí? Eu vou descobrir, cara. Eu vou ter que descobrir porque... mas eu vou te falar que eu acredito tá? num filósofo muito maior do que esse cara que você falou. O nome desse filósofo eu acredito é David Bowie. David Bowie, Starman. Que falava, Starman, exatamente. Lá está o homem das estrelas, esperando no céu. Ele gostaria de vir nos conhecer, mas ele acha que nos deixaria perplexos. Lá está o homem nas estrelas, esperando no céu. Ele gostaria de vir nos conhecer, mas nos disse para não entregarmos tudo, porque ele acha que tudo vale a pena. David Bowie, desde né, que mano? a mano seja pequena. David Bowie, grande poeta, um camaleão David Bowie, que eu nunca ouvi uma música, mas que é isso? muito boa. Essa música eu já ouvi. Aliás, na parede da casa do André tem um grafite incrível. Quem David acompanha Bowie. ele aí no Instagram dele, olha lá, tem um grafite incrível. Quem fez o grafite lá, André? A gente faz propaganda de graça pra todo mundo? Esqueci, mas foram os caras muito... depois eu vou botar. Os caras grafiteiros. Muito bom. A gente falou de revista aí, eu falei... Aliás, só mais uma coisa, o André é um bom fotógrafo de gente, de pessoas. Muito bom obrigado. Fotógrafo de gente. Ele pega a pessoa no talo. No momento exato. É porque eu digo assim, nada substitui uma fotografia. Inclusive eu falei isso nesse post dessa foto que eu vou dizer agora. Nada substitui o clique, aquele momento único. Existe a imagem de movimento, que nós somos fãs aqui, eu e André, mas também existe o clique, o momento congelado, aquele que rouba a alma do índio, né? Ele fez uma foto do filho dele, do Luizinho, que é uma criança, logicamente não estava pousando, igual ao pôster do Bowie que tem atrás. Eu falei assim, cara, nada substitui o clique, nada substitui o momento. A foto é incrível. Ele é o cara que o André fotografa muito bem pessoas. E eu vou mandar um abraço. No cotidiano. Você falou... Agora, se for posado, ferrou, que fica tudo sem foco. Eu vou lembrar, você falou dessa foto, eu lembrei, vou lembrar de um cara que comentou essa minha foto e comenta todas. Vou mandar um grande aberto pra ele. Quem? Heriberto Leão. Heriberto Leão, grande amigo, grande parceiro. Cara, o Heriberto Leão, eu tô começando a achar que ele tem um robô de Instagram, mano. Ele comenta e curte todas as minhas fotos. Não, o Heriberto é muito... Heriberto é um parceiro. Você sabe que eu quase fiz o Heriberto separar da esposa dele, né? Posso contar esse caso aqui? Pode, mas cuidado, né? Não, posso falar na boa. Ele ri muito dessa história hoje. Uma vez ele chegou no trabalho... O Heriberto tem todo meu Uma vez ele chegou no trabalho bolado porque ele foi tomar vacina contra a gripe. E o Heriberto é um cara super orgânico, né? Vegano.
totalmente natureba. Aí eu falei assim pra ele, ô Heriberto, tomou... Aí eu já sabendo, né, assim, espoleta, né? Espoleta é coisa que minha avó falava, meu avô falava. Mas eu quis botar uma pilha no Heriberto, falei, ô Heriberto, tomou vacina contra a gripe? Ele falou, tomei. Eu falei, pô, então vou te mostrar um artigo aqui, mano, que é a vacina contra a gripe. Eu não sei, acho que era até fake news, cara. Acho que isso nem é verdade. Mas eu achei um artigo na internet falando que a vacina contra a gripe tinha uma dose de mercúrio altíssima. Nossa. Mano, tomei outro dia, pô. ele ligou pra mulher dele, mano, começou, você tá maluco? Olha o que você fez eu tomar. Eu falei que eu não queria tomar. Eu falei, caraca, aí eu vi a merda que eu tinha feito, né? Eu falei, Eriba, porra, mano, é pilha. Ele, não, pilha não, me manda esse link aí. Depois eu falei, não tem link nenhum, não sei o que, deu uma amenizada. Mas depois a gente riu muito dessa história. Mas você sabe que o Heriberto, ele realmente é nosso amigo. Eu trabalhei com ele. Gente, eu fiz uma malhação com ele. Maior respeito, um dos atores mais profissionais. Você malhou com ele na academia? Fiz uma malhação com ele. Malhei no mesmo lugar que ele. É uma das... Essa luz aqui não é dimerizável, não? Porque pode estar queimando meu cucurô. É só mexer. Você tem que botar de LED, cara. Isso aí já acabou. Mas isso é LED, porra. Tá esquentando. Abaixa, mano. Mas aí também parece que a gente vai estar namorando, né? O vizinho lá da frente vai achar o quê? O Manamu. Lembra dessa música GTM que todos passavam naquelas boates eróticas de 98 FM. Aqui não, mas deixa eu te falar do Heriberto, cara. Fala, gatinho. Pô, tu vê que assim, ele também, porra, me segue no Instagram pra caramba. E ele é um parceiraço, ele é um cara muito maneiro. Outro dia a gente se encontrou, a gente foi conversar e falou assim, porra, a gente só se encontra nas redes sociais. Heriberto é um parceiraço. Inteligente, porra. Nossa, caralho. Ele é muito gente boa. Deixa eu te falar, então, voltando aqui. Aliás, a última coisa sobre Heriberto, né? O programa de hoje vai se chamar Heriberto Neon. Todos os profissionais deviam encarar o ofício como ele encara o ofício. Ele é muito apaixonado, dele, ele é muito apaixonado. Só isso que eu vou dizer, chega. Bom, olha só, vamos lá. Eu tava falando aqui da revista UFO, então aproveitando o gancho da revista UFO, que eu fui um assinante voraz. Você e mais dois, né? Não, mas era legal, cara. Tinha uma comunidade muito ativa no Yahoo Groups. Essa semana o mercado... Mercado Bitcoin. Não, mercado de revista, como é que chama? Mercado... não, mercado... Eu sei que você tá querendo falar. O mercado de... Editorial. O mercado editorial teve uma grande perda. A revista Mad. Ah, não, mentira. Revista Mad. Não, mentira, não fala. Depois de 67 anos. No mundo? Chegou ao fim do mundo. Nem nos Estados Unidos. Não, acabou. Acabou. Acabou, vão ter mais 2 edições. Não, mas peraí, não, deixa eu entender uma coisa. Não tem nem a versão. Não, final não tem. Não tem nem a versão. Acabou, eles acabaram com a online? Mad. Não, acabou, vai acabar. Acabou a redação, acabou o desenhista, acabou tudo. Não. Pô, que notícia triste. A Mad foi fundada em 1952, gente. Tinha em mais de 19 países. Pra quem não conhece a revista Mad, que assim, é um pouco da nossa geração, me insulta. Talvez tenha gente que não conheça. Google aí, é uma notícia muito triste. Mas, muito triste. É muito triste. É uma revista que é o politicamente... talvez até tenha sido isso que enterrou a Mad. Não sei. Mas é que a revista totalmente politicamente incorreta. Tinha uma versão lá que eu adorava. Respostas cretinas para perguntas imbecis. Tu lembra disso? Lembro do Spy vs Spy. Spy vs E que você tinha que dobrar a contracapa. Cara, aquilo era melhor. Tu dobrava, tinha uma dobradura na contracapa. Isso. Que era um desenho e você dobrava certinho ali montava apareceu outro desenho. Toda edição da revista Mad tinha isso. Tinha Spy vs Spy. Resposta, eu adorava essa, respostas cretinas para perguntas idiotas. Mas, cara, vamos falar do assunto da semana? Aliás, eu penso muito nisso, né? Nesse gap aí, perguntas, respostas cretinas. Vamos falar do assunto da semana? O assunto da semana. Segunda-feira, agora, no dia 8 de julho de 2019, um marco histórico se instaurou na televisão. Não digo nem na televisão. Na história da comunicação do Brasil. É isso. Um dos programas mais icônicos da TV brasileira. Eu cresci vendo, tá? Na época que não tinha TV a cabo. Mano, se eu te falar... A polêmica toda acontecia ali. Um dos programas mais icônicos da TV brasileira, gente, seríssimo. É um programa que tem uma representatividade para a cultura brasileira num todo, assim, né? Se eu te falar vou te falar algumas pessoas que já foram nesse programa, tá? Eu falei o nome, mas tudo bem. É o nome do episódio, né? Foi Faustão, Jô Soares, Xuxa, Angélica, Dercy Gonçalves, Paulo Coelho, Brizola, Maria Bethânia, Cássia Eller, Fala Bela, Hebe, Ivo Pitangui, Tom Jobim, Tim Maia, Bibi Ferreira e... André Varvari e André Brown. Do podcast Matriz de Rios. Isso aí, graças a... Júnia Brown, nossa assessora de imprensa. Recebemos o convite para darmos uma entrevista e explicarmos o que é podcast. Fomos muito bem recebidos lá na TV Brasil. Que recepção calorada. TV Brasil lá pela Vera Barroso e pelo Bruno Barros.
Dois profissionais. A Vera é Vera uma jornalista incrível, é uma né? diva da TV brasileira. A Vera, tipo... sei nem, não tenho... Eu não teria palavras para descrever a gentileza que a Vera, a inteligência que ela tem. Eu inclusive, estava assistindo uma entrevista dela outro dia no YouTube, né? Porque a gente foi lá, quis conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela e tal. É uma pessoa com a cabeça jovem demais. Jovem, tá olhando sempre pra frente. Ela falou uma coisa muito maneira, que o Brasil está muito melhor do que estava antes. E não tô falando de política, não. Não tem aquela coisa saudosista. Não tô falando de política, assim, dos 15 anos da cá, do Lula. Não tá falando disso, não. Tá falando de 1960 pra hoje. Tá falando de uma coisa muito mais ampla do que politicamente falando. Que ela vive. E é muito bacana. Aliás, mudando de gato pra sapato. Não, mas vamos terminar de falar do Sem Censura. Assim, claro. Vera, então Barroso a gente foi Bruno no Sem Censura. Barros. Vou colocar o link da entrevista completa da nossa entrevista completa. Lá a gente foi falar sobre o podcast Matriz de Risco, falamos sobre o podcast, falamos o que é podcast, falamos um pouquinho desse nosso formato aqui muito louco. A Vera se amarrou, inclusive ela teve um insight lá de transformar o Sem Censura num podcast. Alguns programas já são... Durante o programa ele teve esse insight, né? Durante o programa ele teve esse insight e vai transformar o Sem Censura, agora vai virar um podcast, assim como já é o programa do Bial na Globo, que o nosso mentor intelectual Hélio Maurício escuta como podcast, porque é muito tarde, ele dorme cedo, é um atleta, acorda cedo para correr na praia, então ele dorme cedo. Aliás, eu falei que ia falar disso, dessa geração de atletas, ela vai revolucionar a espécie humana, mas é outra história. E então foi muito legal participar do Sem Censura. Pra gente foi muito marcante, porque é um programa que tem uma relevância, falando seríssimo, é um programa que tem uma relevância muito grande. É sério, gente, assim, realmente... É uma realização muito grande no Sem Censura, assim, porque, enfim, quem conhece televisão, quem conhece os meios de comunicação, mídia, sabe que o Sem Censura é uma marca, né? Faz parte da história da TV brasileira, cara. Então a história da TV brasileira assim... Eu me lembro que eu via à tarde, passava sempre à tarde, na época que não existia TV a cabo, e era um programa de muita relevância, como ainda é. Se você for ver, segunda-feira, quando a gente foi lá, era em homenagem a João Gilberto, que faleceu, infelizmente, no domingo. Né? E segunda-feira teve uma homenagem ao João Gilberto, e a gente estava lá falando de podcast atrapalhando a homenagem ao João Gilberto. Mas assim, foi muito legal, fiquei muito feliz. Então vamos. Mas vou tocar, mas assim, só terminando a história do Sem Censura pra gente passar de assunto de gato para sapato. Gato para sapato. Então o André fez a menção dele aí, a emoção que ele, pra mim também é tipo incrível, assim, porque a gente vai conquistando pequenas coisas durante a nossa vida, não é carreira, galera. Isso aqui não é nossa carreira, isso aqui é nosso flow, que a gente gosta de fazer pra se divertir. A gente faz isso aqui, a gente cansou de falar isso. Pô, a gente tá lá no Sem Censura. Aí olha que a gente um negócio de televisão com a gente não é muito mistério, né? Não é uma coisa que não é uma coisa que não é novidade, né? Eu e ele, pô, falando disso aqui. Porra, cara, que maneiro que foi. Foi incrível. É uma das coisas mais bacanas que eu fiz na vida, hein? A gente saiu muito feliz, de verdade mesmo. Mesmo que seja uma coisa simples pra muitos, pra gente foi muito bacana. É verdade. Porque vai além do fato, mas vamos lá, seguiu. Toca daí, toca o barco. Toca o barquinho, não, mas aí... Tinha um assunto que eu ia falar que era ótimo, esqueci. Você falou assim, não, espera, fala daqui a pouco, eu acabei esquecendo, tudo bem. Não, você tava falando aí do... Você falou alguma coisa de evolução. Não, eu não sei o que eu quero falar. Eu falei assim, vou falar um negócio aqui. Assim, não, calma, vou acabar de falar de Sem Censura e esqueci. Esqueceu, né? Então vou te dar uma parada. Manda ficha. Não, outro dia a gente tava falando de evolução, do cara que nasceu... Lembrei não, mas esqueci então de novo. Fala. Não, esqueci. Então tá sério. Bom. A gente tava falando de evolução... Lembrei do nome do cara, do físico, que eu te falei lá. Cara, ótimo. Veja os vídeos desse cara na internet, que ele é um físico, ele é engraçadinho, então ele fala da ciência de uma forma que qualquer um entende. É o Neil deGrasse Tyson. Eu lembro que o nosso sobrenome é Tyson, que tem a ver com o Mike Tyson. É o Neil deGrasse Tyson. É um negro que é a nova cara da ciência, é um cientista, mas que fala uma linguagem bem popular. Mas você falou alguma coisa de evolução aí, eu lembrei que a gente falou um episódio da evolução, que não vai nascer mais com o siso, do cara que nasceu o siso no saco. Sabe o que tá acontecendo, mano, de evolução? As baratas, seríssimo isso, tá? As baratas que estão nascendo agora, elas já são resistentes a spray de matar inseto. Que evolução, isso, seríssimo. Cara, que medo, hein? Sério, teve um estudo numa universidade que descobriu que as baratas, as mais comuns encontradas na Alemanha, os produtos químicos que jogam contra elas não morrem mais, elas já nascem já estão... Caraca, mas dizem, isso eu sempre ouvi falar nisso, né?
Isso me aumentou o meu nojo que eu tenho de barata. Tenho Mas nojo o de que- barata. mas Não o tenho que- medo de barata. Tem duas coisas que me Não, mas deram assim, nojo de barata assim, fora do comum. Primeiro, disseram que se o mundo terminasse num catacombe nuclear, só sobrariam as baratas na face da Terra. Isso já me deixava com uma raiva de barata fora do comum. E segundo, quando eu trabalhei em centro espírita, era proibido pisar em barata, porque dizia que quando tu pisava na barata, ela soltava larvas e miasmas astrais no ambiente. Eita, então, mas é o seguinte, cara, o que eles ficaram mais impressionados não foi nem com a evolução. Tudo bem, isso aconteceria como tá acontecendo com o ser humano de nascer sem o siso. O que eles ficaram bolados, os pesquisadores, foi a velocidade que isso aconteceu. Porque, tipo assim, os sprays, os venenos que elas se tornaram resistentes são muito recentes. Tem 1 década, 2 décadas no máximo, e elas já ficaram resistentes a eles. Então, evolução. Mas falando em evolução, cara, tem uma outra notícia muito boa da evolução. Eu lembrei de uma coisa que sempre que fala de evolução, eu lembro disso. Quando eu era It's- moleque, eu vi uma It's coisa... evolution, baby! Pure Jam. Você não lembra disso, que isso não é da sua época, André. Eu e André Esse temos clipe, uma pequena inclusive, é diferença. maravilhoso, tá, cara? Evolution, Pure Jam. Maravilhoso esse clipe. A gente tem uma pequena diferença de idade, mas que já faz muita diferença. Isso, pequeno, né? Eu vi... o quê? É 12 anos, né? Poderia ser meu pai, cara. Poderia ser teu pai. Com 12 anos, porra. Ué? Tá bom, né? Mas não porra, força, tem né? pai com 8. Pô. Porra. Não, biologicamente, com 12 anos já é possível ser pai. Primeiro Isso. orgasmo já pode ser pai. Segue daí, E a gatinho. mulher, quando tem o primeiro ciclo, também, biologicamente, tá pronta pra ser pai. Pra ser mulher, pai, uma né? mulher, Ótimo. mãe. Isso, maravilha. Mamãe me dá... Madness, uma música maravilhosa do Adoro Muse. Madness. Vai, segue daí. Não, na Esqueceu, verdade eu né? odeio Madness, porque bom, depois eu te conto. Não, cara, um seriado que eu via quando era chamado Banana Split, já viu? Já, claro. Que era aqueles Ah, bichinhos bosta. vestidos andando Isso. de carrinho elétrico. Aham. Então, tinha um conjunto lá que eram os macacos mesmo, símios, né? Aham. Tocando bateria, não sei o que, e eles botavam mímica, né? Era uma coisa bem tosca. E eu lembrei do nome, cara, da banda. Quem é da minha época, duvido que lembre disso. Lancelot Link e a Revolução da Evolução. Que Eram droga, os hein? macacos tocando bateria, baixo, guitarra. E falando de evolução, eu lembrei. Eu tô fazendo um curso de pós-graduação de psicologia positiva. A aula que eu fiz esse fim de semana aí, online, era falando sobre relacionamentos e bem-estar, né? Porque lembra, gente, eu já falei, bem-estar é o nome científico para felicidade. Relacionamentos e bem-estar. Aí não sei por que o cara tá falando assim. Ele tá falando por que o ser humano tem que constituir família. Biologicamente, por causa da evolução. Nada de igreja, nem nada disso, não. Ele explica cientificamente por que você tem que ter um parceiro, uma mulher. E explica biologicamente o que é o amor, que é mais louco ainda. Tá? Love is old, love is new. Love is all, love is you. Isso, bonito. Não sei o que é isso que Isso é diz, Beatles, mas cara. pra Amor você- é velho, amor é novo. Amor é tudo, amor é você. É isso mesmo, mas não é nada disso. O amor é uma coisa muito mais simples Então que isso. segue daí. Mas assim, ele falou o seguinte, uma coisa que eu nunca tinha pensado atenção, assim, que o ser humano evoluiu e hoje o mundo é muito menos violento do que era antigamente. Ele faz uma comparação de que na Idade Média, que há pouco tempo, pensando em evolução, que a Idade Média, que sei lá quantos séculos atrás, porra, parece que era não sei quantas, 100 mortes, eu não sei o que, assim, eu sei que era uma parada bizarra de quanta gente morria de forma violenta, muito menos do que morre hoje de forma violenta, tá? Incrível. E outra, ele falava assim, que a crueldade era muito mais aceita. Ele falou que é o seguinte, a guilhotina foi criada como modo de menos sofrimento, porque antes era enforcada, a pessoa ficava sofrendo. Tipo abate de boi, Ficava né? esperando a pessoa morrer lá e ficava todo mundo na praça vendo o cara ser enforcado. Era um espetáculo popular. Anticrucificado, né, gatinho? Porra, então nem você fala, crucificação era uma morte horrível. A crucificação, levava 2 ou 3 dias. Isso. Por isso que dizem, aí tem um livro, não sou eu, gente, estou dizendo, não, aqui é proibido falar de religião, tá? É um livro que diz que Jesus Cristo não morreu na cruz. Um livro, tá? Não sou eu que estou falando isso. Morreu aonde? Ele não morreu. Porque assim, Não, o livro, tá, gente? Por favor, é um livro que fala assim, Jesus, e não é sobre isso o livro, tá? O nome do livro é Jesus Viveu na Índia. Dizendo que o Jesus era Mas a gente vai falar de religião agora? Não, então tá, deixa pra lá. Mas é porque assim, diziam que pra morrer na cruz eram 3 ou 4 dias de sofrimento, cara. Porra. Porque o que é a morte? A gente vai Como é falar que o de cara morte? morre? Você começou a falar, pô. Não, tá, mas vai seguir daí. Não, mas assim, só porque na cruz o cara morre é o seguinte, essa é coisa histórica, Ah. porra. A cruz o cara morre de cansaço, né? Porque assim, ele fica pendurado lá, ele fica se segurando naquela posição, quando ele começa a cansar, o corpo dele começa a ir pra frente
E ele, quando já não aguenta mais o peso do próprio corpo, ele sufoca, né? Uma coisa assim, mais ou menos assim. Horrível, e leva alguns dias pra isso péssimo, acontecer. péssimo. Mas você tava falando Mas aí... e isso era feito comumente, cara. Hoje em dia não tem mais isso, graças né? a Hoje em Deus, dia é mais, né, mano? é só câmera de gás e injeção Graças a vital, Deus. né? Como é que é o nome? Injeção letal. Então, mas você tava falando aí que você tava estudando aí que você tá fazendo um curso. Que Tô fazendo a pós-graduação EAD. Você dá palestras, né? Eu sou palestrante. Então vou te falar uma coisa. Você sabia que Não sou coach, sou palestrante. Você sabia que o presidente da África do Sul, o Cyril Ramaphosa... Famoso. Você sabe que ele, na última sexta-feira, dia 5, ele fez um feito inédito? Ele deu 2 palestras em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo? Eu vou fazer isso semana que vem, dia 15. Vai ter videoconferência. Eu vou estar dando videoconferência palestra. É velho, né, vou estar maninho? dando palestra aqui no Jardim Botânico. Vai ter gente em São Paulo, vai ter gente em Brasília. Videoconferência é velho, mano. Ele estava fazendo uma audiência de cúpula da economia em Midrand e isso é próximo a Joanesburgo. Enquanto a 150 quilômetros dali, ele estava falando com outro público por um holograma. Aí, porra, aí agora tu presidente da África do Sul. Agora tu acabou de estragar minha palestra aqui, que eu vou fazer videoconferência com uma porcaria. Holograma. Como é que é? Difícil? Compra na internet? Mano, tem no Mercado Livre? Não sei, ele foi o primeiro do mundo a fazer isso. Ele deu 2 conferências para 2 públicos diferentes, presencialmente. Realmente, como é o nome dele? É o Cyril Ramaphosa. Parabéns para o Sil, cara. O Sil presidente é da sul-africano, tá? Tirou onda. Sil é foda. Sil é Sil aquele cara é o cara. Sil canta muito aquela música, adoro aquela música do Sil. Como é que é? O Sil tem uma facada na cara, né? Não, ele tem manchas, cara. Que ele foi queimado, né? Foi queimado. Ele ia muito no Faustão. Já viu ele no Faustão? Deve ter ido uma vez, mano. Que isso? Ele já foi muito no Faustão. Ele é tipo a Laura Pausini, vivia no Faustão. A Laura Pausini era no Serginho Grosman e o Sil no Faustão, cara. Adorava ele, cara. Sil já teve sua época. Sil e Xadê. Xadê também teve sua época. Como é que é aquela música do Sil mesmo, Quem nunca namorou ouvindo Xadê? Em algum momento da vida? Não. Eu duvido que tenha alguém que tenha, a idade de ter namorado, né? Claro, não falando das crianças, assim, a partir dos, sei lá, dos 20 anos. A música do Sil é Crazy, né? Crazy. Como é que era mesmo? Não sei, cara. Você quer que eu cante aqui? Quer me arruinar, né? Crazy. Pô, o Sil era ótimo. Foi muito no Faustão ele. Ele tinha músicas muito melhores do que a Crazy, né? É. Eu gostava de Right Set Fred. Lembra que eram os caras fortões assim? Vou te falar os ícones. O link do sexy for my mother, too sexy for... Os links da música internacional com a televisão brasileira. Sil no Faustão. Laura Pausini no Serginho Grosman. Isso eu não lembro. Laura Pausini, eu lembro quem é Laura Pausini. Vanilla Ice no Gugu. Bate-me no martelo, né? Que isso, mano. Laura Pausini. Essa Estranho Amor e Fratelli. Não conheço, pelo amor de Deus. Inclusive o Renato Russo tem um disco só de música italiana maravilhoso, falando isso. Grande Renato Russo. E o Vanilla Ice, baby. Ia muito no Gugu, mano. E uma vez foi o Van Damme no Gugu. Van Damme eu lembro. Van Damme no Gugu. E a Gretchen. E a mulher ficou puta lá com ele porque o Van Damme quis apalpar ela lá. O Van Damme achou que acho que eu já falei aqui da série que eu vi do Van Damme, não, né? Falei? Então, que é ele se sacaneando, né? Muito boa, eu recomendo. Falando de série, então, vou dar. Chegou a hora da minha dica. Vacilão do cacete. Vou dar a dica ruim, gente. Eu acabei de ver ontem a 3ª temporada de Stranger Things. Nossa, virou Malhação, né? Virou Malhação. Que isso, mano? Peraí que eu vou pegar um negócio ali rapidinho. Vai pegar o quê? Um remédio ali rapidinho, vai nessa. Remédio? Mas você falou que tava com problema nas costas, tá batendo na barriga? Ih, peraí. Foi pegar um Lufital, gente, pra vocês verem aqui a situação, né? Mas então, eu tava vendo a série lá, o Stranger Things, perderam a mão legal, mano. Estragaram a série, era tão boa, virou malhação, assim, malhação da TV comunitária. Criança cresce muito rápido. Cresceu a Eleven lá, já tá perdendo a graça. Não, acabou. Tem que fazer logo correndo. Fala logo 10 temporadas. É tipo o Macaulay Culkin, que fizeram os dois juntinhos. Isso tem que ser assim, cara. Não pensa, brother. Não pensa. Fica mó sem graça. A segunda já tava meio forçada. A terceira tá péssima. Eu vi só uma chamada. Eu falei, quem é essa mulher aí? A mulher é a Eleven. Eu falei, nem vou ver. Não, a terceira tá muito ruim. Não recomendo. Porque você estraga o que você já viu. É que nem Matrix. O primeiro Matrix é um
Mas você sabe clássico, cara. mas você sabe que o Matrix não é culpa dos irmãos que viraram irmãos, né? Peraí. Era um filme só, tudo bem. Eu sei. Não era um filme só. O segundo. Não era. Peraí. Eu vou contar a história. De Matrix eu entendo. Eu também entendo de Matrix pra cá. Você viu Matrix no cinema? Claro, né? Não. Claro, você não tinha idade pra isso. Você tá louco, mano. Querido. Inclusive, deixa eu te falar. O Matrix foi o seguinte: os irmãos. Peraí, rapaz. Os Deixa eu irmãos- primeiro falar Ah. minha crítica ao que eu acho do Matrix. O primeiro Matrix é um clássico, isso você concorda? Claro, pô. Concordou? Um top 10 do mundo. Mó tristeza que o oráculo lá morreu a segunda... Morreu pro segundo filme. É, e ainda tentam explicar, é melhor não explicar, né? É. Mas vai lá, manda. Não, o Matrix foi o seguinte, era um filme muito disruptivo, né, cara? Era um filme muito à Cara, frente. levou a linguagem do videogame para o cinema. E o roteiro também era uma coisa muito à frente do tempo, né? Eu acho que o Matrix é 99, se eu não me engano, 97, por aí. E quando os irmãos, acho que é o Mexeu Wachowski, com muita gente. E aquilo é pura filosofia. que eram 2 homens e hoje são 2 mulheres, né? Eles primeiro um, depois o outro. Viraram mulheres. Quando eles foram levar o projeto As para irmãs Warner, agora, né? quando eles foram levar o projeto para Warner, eles levaram a trilogia. E a trilogia era foda, né? Eu falo que não. Parece que vazou isso uma vez, teve gente que leu, falou que o roteiro, a trilogia é incrível, assim, é pau a pau com... Mas não é o que a gente viu. Não é, porque a Warner falou assim, cara, eu não vou bancar um filme desse que só se completa com 3. Vocês condensam ele em 1, se o 1 fizer sucesso, eu lanço 2 e 3, só que vocês vão ter que refazer uma readaptação. O Neo, só pra você ter uma ideia, o Neo no primeiro, ele termina a última cena, ele fala na cabine telefônica que sai voando, ele só voaria no 3. Entendi, claro. Entendeu? Era uma evolução, era a jornada do herói, que a gente falou no episódio passado. Ele ia ter toda uma evolução do personagem. Pô, muito melhor. Só que a Warner falou que só bancava se o filme falasse sozinho. Realmente, você falando agora... Peraí, vamos voltar aqui. Você Aí falando eles agora... tiveram que emendar. Você falando agora, realmente, ele evolui muito rápido. Muito. No primeiro filme, no primeiro na minuto do hora filme, que ele não é ninguém, ele é um humano que tem medo de andar no parapeito. No final do filme, ele tá voando. Não tem como. E olha só, tudo bem que... Peraí, só uma parte aí. Tem uma elipse... Faz um ardendo aí. Tem uma elipse da hora que ele ganha lá do agente Smith, que é o final, Isso. e na hora que ele telefone está voando. Tudo bem, essa elipse aí pode ter 10 anos. Ok, tudo bem. Mas se você for parar a pensar, ele evolui muito rápido, porque o que eu acho do caramba, o primeiro Matrix, que quando ele vai dar o salto, e tem sérios percalços, toda hora é percalço. Ele é o escolhido, aí ele vai dar o salto, ele, se esborracha, todo mundo cai no primeiro, mas porra, ele não é escolhido, né? Muito bom isso. Agora, o meu irmão Alexandre... Não, mas eu dei a dica ruim. Eu dei a dica ruim, que foi a terceira temporada. Quem mandou você botar Matrix na mesa? Eu vou dar a tenho que dica falar uma boa. coisa do Matrix, que meu irmão fica falando, eu fico puto com ele que ele fala isso, porque Matrix é filosofia, né, cara? Total. A gente pode estar vivendo realmente... Tem uma frase do agente Smith no Matrix que é o resumo do mundo, que ele fala assim, resumindo, ele fala assim, o planeta Terra é o organismo, o ser humano é um câncer. Não, Ou seja, é isso, mas isso e eu sou a cura. Ele estava lá, eles estavam botando o ser humano para hibernar, para ficar lá dormindo, porque o ser humano estava destruindo o hospedeiro, que é o câncer, né? Que é o vírus burro, que mata o hospedeiro. Aí é o seguinte, última coisa, que a gente leu um livro na época de filosofia, que na verdade dizem que todos nós que... E meu irmão fica me repetindo isso, me dá uma angústia. Ele fala assim, todos nós somos cérebros, que outro dia eu falei cérebro. Fala muito. Você fala muito, igual você mandar baixar o programa. E o Rodrigo Tapas me questionou. Rodrigo falou? Até que enfim, não sou só eu. Obrigado, Rodrigo. Aí, cara, o cérebro, somos todos cérebros em barris. Só o nosso cérebro recebendo estímulos em barris. Você não existe, André, nem eu. Nós somos cérebros em barris. Mas sabe que daí, tem uma quando... Toma pílula azul, né? Só pra terminar esse assunto de Matrix, que é um assunto que eu gosto muito, mas quando Pra quem não viu Matrix, veja. É ótimo. Pô, quem não viu ainda, não preciso nem falar nada. Quando o Morpheus fala pro Neo que ele vai explicar o Matrix pro Neo, ele fala assim, você já teve um sonho que foi muito real? Que parecia que era verdade? Sim. Se você nunca tivesse acordado desse sonho... Você saberia? Como você iria definir o sonho da realidade? É isso. É isso. A gente pode estar no sonho. Tá no sonho, mano. Quantas vezes você não acordou no sonho, cara, que o sonho era muito real? Tu falou, cara, se você não tivesse acordado desse sonho nunca, como é que você ia distinguir o sonho da realidade? O que é real? O que é real? É o que você gosta? What's real? Porra, lembrei agora dele falando isso. O que é real? Quando ele bota aquelas duas mãos assim, escolhe a pílula. Não, que ele fala assim, o que é real? É o gosto que você sente, é o cheiro que você sente, é o som que você ouve, então o real pra você são estímulos cerebrais. Acabou. E aí, nós somos todos cérebros no barril. Isso aí, foi. Muito bem. Quem falou isso? Xandão. Mas agora eu vou dar a dica boa. Eu dei a dica ruim, temporada 3 de Stranger Things. Não perca seu tempo com 7 episódios
fatídicos, muito ruins, não recomendo, mas eu recomendo um filme que quem me recomendou foi a pessoa mais inteligente que eu conheço. Gustavo Godin. Gustavo, como? Gondim. Gondi, cara, até hoje, caralho, até hoje tá aprendendo a falar. Mano, eu falei o nome dele no Sem Censura. Falou, ele não pode. e eu falei falei certo, né? Carla Jaulino. Aí é o seguinte, o Gustavo Gondim me deu uma dica de um filme chamado Buscando, está no HBO Go. Tu falou no último episódio de Matrix que tu falou esse filme, mano, que é todo ele dentro, Não. só passando numa tela do computador. Você falou? Falei mesmo? Falou, Tem maninho. certeza? Ô, maninho! Porra. Tem que tomar fosfosol, hein? Ah, então eu vou falar de... Então, se eu falei, tenho uma dica se eu boa. falei não, se eu falei desse, eu não falei da série do Van Damme. Agora eu fiquei bolado contigo. Falou da série do Van Damme também. Não falou é da série do possível. Van Damme na Amazon Prime, que o Van Damme tem outro nome. Já falou também. Porra, tá ficando gagá. É. Outra coisa, toma fosfosol. Porra, o Daniel me disse uma coisa a seu respeito que eu fiquei muito puto contigo. O quê? Que você deu nota 7 pro Loki. Não, mais ou menos, né, mano? O filme- não. O Gustavo Godin falou que é fantástico. Gustavo, Loki. manda um áudio aí dizendo o que você achou do Loki. Não vamos trazer essa discussão pra ver se esse aqui Não, virou Loki, programa. é, Tá muito. tá muito cinematográfico. Tá muito cinematográfico. Tá, é em Terminando. homenagem ao Rubens Eduardo Filho. Eduardo Filho, que já morreu já tem um tempo. Rubens Eduardo Monte Tesoura. Deveríamos ter prestado essa homenagem antes. Então, posso mudar Não, o mas- assunto? Não, só deixa eu falar então de uma coisa pra não passar. Cara, Fala, gatinho. já que você deu suas dicas aí do bom e do ruim, eu vou te dar uma dica de Vou dar- uma série excelente. Dê. Primeira temporada, fantástica. True Detective, fantástica a primeira temporada. Onde é que está? Segunda, pulei. Qual plataforma? Tá na NetNow ou no HBO Go, tanto faz. Aham. Pulei. Segunda temporada eu A gente pulei. não fala, só que incrível, a gente não fala mais onde está passando, onde está. É. A gente fala, tá exatamente, passando, tá streaming, passando na Globo, tá passando na SBT, não. streaming, é. Aonde está disponível? Cara, meu filho deu a dica. A segunda temporada do True Detective que eu não vi, porque era aquele Colin Farrell. Quando eu vi que era ele, eu eu parei de adoro o assistir. Colin Farrell. Odeio. Aquela sobrancelha dele parece duas lagartas. Colin Farrell fez o Sonho de Cassandra A de única Woody coisa que ele Allen, fez- maravilhoso. A única coisa que ele fez bom foi aquele phone booth, que ele fica o filme inteiro dentro de uma cabine telefônica. É ótimo também. Mas eu vi a terceira temporada, que é aquele ator que ganhou o Oscar por Moonlight, que eu não lembro o O nome. Woody Allen, que é o diretor preferido de Gustavo Gondim. Parabéns pro Gustavo Godin e pro Woody Allen. Também não gosto de Woody Allen, é chato pra cacete. Mas vamos lá. Pedófilo. Chato demais. O único filme dele bom, Tiro-se na Brother, que dizem que não tem nada a ver com a obra dele. Então por isso que eu gostei. Não, Vicky Cristina. É Match Point, mano. Não gosto, mano. Não Ah, gosto. não O Woody Allen é tempo. chato, mano. É Isso, chato fala isso demais. É chato. Segue Eu daí, posso, vai. eu tenho direito de dar Tem, minha claro, opinião, todo pô. direito. É. João Gilberto também era chato demais, mas segue. Por que isso, cara? Aí tu É, vai levar ué. tiro na cara. Peraí, não posso achar ele Pode, chato? claro, eu tenho direito. Jamais vou falar que ele é irrelevante, que ele não foi importante pra música brasileira, que ele não inventou, mas eu acho chato. Tá Porra. certo, tem todo direito. Ah, Também chato. vou falar, também acho. É. Tem coragem, tome coragem, mano. Fala então. Chega de policiamento ecológico. O Não. Gilberto João Gilberto. é chato, mano. Era chato que ele faleceu. É. Eu sinto muito pela família, porque ele faleceu, mas a música dele pra mim era chata. Mas eu reconheço a importância, o movimento Claro, que ele respeito inventou, à pessoa dele. levou a música brasileira pro mundo. Mas se ele não é chato, quem é chato? Não, Eu também sou chato. eu também sou. Tem pô. muita gente que me Eu ama. sou Eu acredito que tem chato pra muito mais gente Mano, que me acha chato do que acha o João Gilberto chato. Eu sou chato pra caramba, mano. Eu nem que sabe. Todo Mas mundo então, na de manhã como eu olha dei pra um- minha cara, você tá com esse bico. Eu não tenho de dar dica. Não, você já deu a dica Não, do True dei, mas Detective. eu não Você viu a dei. primeira, não viu a segunda e a terceira é maravilhosa. Temporada é Já maravilhosa. falou. E o que é melhor de tudo, cara, é a história de uma amizade. Vejam, assistam True Detective, que a mensagem é fantástica. Então, Assistam. como eu não dei a dica boa, eu vou dar uma notícia muito boa. Só não vai falar de cinema, mas chega. Posso por falar hoje uma é só. notícia? Posso falar uma notícia muito boa? Quero Muito ouvir boa. muitas notícias Muito, boas. mas eu vou te dar uma maravilhosa. Não, me dá uma sensacional. Sensacional. Uma maravilhosa. Descobriu O uma cura do câncer. vírus HIV foi erradicado do genoma pela primeira vez. Duvido. Exatamente. Pô, tu fiquei até arrepiado, mano. Foi agora dia 3, tá, gente? Foi erradicado do genoma de animal pela primeira vez que na isso história. significa para Significa a ciência? o seguinte, Vamos cara, lá. porque Contextualiza vamos lá, essa deixa eu porra. contextualizar. Uma das grandes Mas dificuldades... como que você ficou sabendo? Você leu? Li. Uma das grandes dificuldades de você encontrar a cura do HIV é porque o vírus HIV ele se transforma e se prolifera no organismo. Claro. E ele faz uma coisa que é bizarra. Ele introduz o DNA dele Nas células de defesa do no organismo. nosso. Minto, não é o DNA dele, desculpa. Ele introduz o material genético dele no nosso DNA. Só um minuto. Então ele só um continua se parênteses, reproduzindo. Só um parênteses. Gente, lembre-se que isso aqui não é um podcast de ciência. Se a gente errar alguma Isso. coisa, por favor, confiram. Tudo que a Confia, gente dá um fala Google aqui, aí. Dá um uma Google Googada também. assim, ó, HIV erradicado do genoma. Faz um pouquinho do teu trabalho aí também. Porra, mas a gente então, tá mas- levantando uma pauta aqui. Isso é maravilhoso. Pra você Tá? se- É uma se aprofundar. notícia muito boa. Então é o seguinte: quais são as dificuldades de achar a cura do HIV, né, da AIDS?
é que o HIV, ele se transforma, ele fica se transformando durante o tempo todo, se proliferando pelo organismo, e ele introduz o material genético dele no nosso DNA, ou seja, ele modifica o nosso DNA. Então o seu DNA, quando fica se renovando, as células ficam se renovando, ela já se renova com o material genético do HIV, então é impossível ser... Eu não entendo nada disso, melhor não falar nada. Enfim, então ele é uma coisa, ele é mutante, né? Então eles conseguiram... Como mutante. A única maneira... Como é que se trata o HIV hoje? Você toma um coquetel lá, um coquetel anti-HIV. Antiviral. Que ele é antirretroviral. Antirretroviral. Que ele zero faz? A tua carga, zero a tua carga viral. Ele deixa o vírus latente e faz o vírus não afetar o sistema imunológico. Deixa o vírus adormecido. Exatamente. Lá. Então, pela primeira vez nos animais, por enquanto, eles conseguiram erradicar o genoma, erradicar o HIV do genoma. Agora eles vão passar para os primatas. Porra, cara, mas vai demorar. É um passo, mano, isso nunca tinha acontecido. Porra. E dos primatas, se der tudo certo, para nós, seres humaninhos. Pô, mas tem que imaginar. Então é uma notícia maravilhosa. Maravilhosa. Para a ciência e para a fé não há limite. Não há limite, mano. A invenção da penicilina dobrou a expectativa de vida do ser humano, porra. É verdade. Pô, então é assim, estou louco para que surja uma coisa dessa. Aliás, dizem que a medicina do futuro é totalmente... Mas enquanto o ser humano for um idiota, ele vai continuar morrendo de várias outras coisas. Você viu aquele cara lá na Austrália que comeu uma lagartixa numa aposta, fez uma aposta, o amigo dele comeu uma lagartixa, 2 dias depois morreu. Ué, mas o cara que comia, lembra o homem... O Steve O? Não, o outro, que era o homem avestruz que ia no Silvio Santos, sabe essa história? Não. Era um cara que ia no Silvio Santos, é igual esses cantores falam, ele ia no Silvio Santos todos os fins de semana. Ele engolia tudo, um celular, juro pra você, juro. Isso aí mas vocês celular podem... não tinha na época. Mas tô dando um chute, ele engolia um telefone, ele engolia uma bola, ele tinha um número dele que ele engolia uma bola de bilhar, mano. Mas aí a bola de bilhar, o problema é de sair, mas ela não vai afetar o organismo. Mas calma, deixa eu falar, meu filho. Fala, tá gatinho. Nervoso? Um pouquinho. Ele comia relógio, ele comia bola de bilhar, ele comia tudo. Ao vivo no Silvio Santos. Ele só botava um pano na frente que eu acho que ele regurgitava o negócio. Mano, sabe como é que esse cara morreu? Como? Isso tu pode... Foi na casca de banana. Não, ele fazia isso, esses truques ir na praça pública pra pegar dinheiro, né? Artista de rua, né? Sim. Porra, ele engoliu o relógio do cara e não conseguiu devolver o cara matou ele. O cara deu um tiro nele. Ele não conseguiu devolver o relógio de jeito nenhum, né, e aí o cara... Então, esse cara tava armado na rua, né? Que incrível, né? Então, mas enfim. Esse cara é cara de 34 anos, mano. Foi fazer uma brincadeirinha, pegou uma largatixa. Mas sabe quem morreu assim sabe também? Sabe que ele morreu? Já contou isso aqui. Sabe que ele morreu? De salmonela, mano. Caraca, mano. Salmonela, 2 dias depois. Pô, o cara era casado, pai de filho pequeno. Olha só, mano. Mas cara aí também, né? Porra, aí inventa a cura pra AIDS e o cara morre comendo lagartixa, aí é demais, né? Tem umas mortes também que são bizarras, mas são tristes, né, cara? Em Londres, essa semana, caiu um corpo num avião, num jardim, quase matou o cara que tá tomando sol no jardim. Igual a vaca kamikaze. Mas era a história triste, né, cara? Um cara que viajava do Quênia pra Inglaterra escondido no trem de pouso. Pô, acontece isso pra caramba, acontece tu sabia? Muito. E esses caras ignóbeis... Quando o avião pousou da Kenya Airways, eles acharam lá um potinho de água e de comida. Mas sabe que esses caras são tão burros? Mas ele quase matou o cara. O cara em terra num bairro lá de Londres, estava tomando sol, que eles fazem muito sol em Londres, ficava tomando sol no jardim, o cara caiu no jardim dele, a meio metro dele. Mano, posso falar, isso acontece. Tristeza, muito né, não, mas eu já ouvi essa notícia. Os caras se escondem no trem de pouso do avião, não sei se eles esperam o avião ir pra cabeceira da pista, aeroporto que não tem segurança, sai correndo, não sei como é que eles fazem. Só que o berço do trem de pouso, onde o trem de pouso é guardado durante o voo, ele não é climatizado. Eles morrem congelados, todos morrem congelados. Isso eu vou te falar, o cara caiu do avião, caiu a 1 metro do malandro que estava tomando sol, e o corpo dele estava intacto, porque ele caiu dentro de um bloco de gelo. É isso aí, cara. Ele caiu, foi um bloco de gelo. Coitado, né, cara? Porra, você vê, não tem o que fazer. Não, você vê, o cara vê que vai morrer, né? É triste, né, cara? É a tristeza dos imigrantes, rápido, né, cara? Mano, mas falando de espaço, vamos falar uma coisa mais... Tentaria falar uma coisa mais positiva? Vamos tentar? Vamos virar essa chave aí? Vamos. Você tiver uma semana tão bonita, né, cara? O nosso grande amigo, que a gente fala muito dele aqui, Elon Musk, o dono da Tesla, o dono da SpaceX, que está colocando aquele serviço global de internet Starlink,
que serão, se eu não me engano... Ele já perdeu uns satélites É essa história que eu vou falar. Ele vai botar 12 mil satélites ao já perdeu uns 60. Não, ele botou 60. Desses 60, só tem 57 funcionando. Tudo bem. Os outros... mais, não dá nem 10%, 5%. Porra, mas é muito, né, mano? Mano, mas porra. E aí, esses 3 que não estão funcionando, ele perdeu o controle. Como ele perdeu o controle, o que vai acontecer? Vai entrar de volta na Terra. Vai cair na Terra, exatamente. Mas esses satélites aí vai ser puxado pela gravidade, vai queimar. Bola de boliche. Vai for quando entrar, queima. É igual na bola de boliche. Eu lembro da Skylab. Tu lembra da Skylab? Tu não lembra disso? Skylab era um laboratório que tinha em volta da Terra. Como é hoje como é que é aquele que você é famoso, André? Você gosta de falar toda hora? ISS, International Space Station. Como era ISS, Skylab, se eu não me engano, Skylab era uma da União Soviética, só da União Soviética. Eu não sei se era dos Estados Unidos ou da União Soviética. Eu sei que ela não tinha esse conceito que é hoje o de coletivo, de ser de todo mundo. Era de uma dessas duas potências aí, ou de uma ou de outra. Skylab que chamava. Era a mesma coisa, uma estação espacial que ficava em volta da Terra. Mano, Skylab deu um tilt lá, chegou e falou assim, gente, a Skylab vai cair. A Skylab vai cair na Terra. Mano, só que a Skylab... Deixa eu explicar uma coisa. Claro, explica. A Skylab era grande. Ela, onde caísse ia causar uma desgraça. Uma desgraça. Aí, mano, se não fosse no mar. Tô passando na banca de jornal... perto lá da minha casa, morava na Lagoa ainda, mano. Não era a Banca Piauí lá no Leblon? Não era não. A banca de jornal, mano, escuta só, um mapa mundi. Tô escutando, gatinho. Um mapa mundi na banca de jornal. Com X onde ia cair a Skylab. Com números, cobrindo o mapa mundi inteiro. Você comprava o número, se a Skylab caísse ali no mapa mundi, você ganhava o bolão. Que maneira, cara. Um brasileiro realmente tem que ganhou. ser O malandro que ganhou, viu lá no jornal, porque o cara burrou. O Skylab tinha uma rota, ela ia cair dentro daquela rota que ela sempre fazia. Aí o cara, a gente deu sorte, a humanidade deu sorte, Skylab caiu lá no meio do oceano, mas pesquisa aí, quem nunca ouviu falar nessa história maravilhosa, Skylab, que caiu na Terra. E tem esse malandro aí que é o Rogério Skylab, já ouviu falar? Já. É em homenagem a Skylab, pô. Cara, você... Sky, céu, laboratório. Já que a gente tá falando de Skylab, céu, agora... Pô, que maneiro, lembrei da Skylab. Agora fez 50 anos que o Homem foi à Lua, né, cara? E a gente falou tanto do Homem à Lua, falamos do filme, foda, nem tava ligado nesse link. Mas você fala uma coisa assim, você falou uma coisa já em alguns episódios, que você sempre fala assim, esse teu celularzinho aí, esse Xiaomi da vida... Tem mais tecnologia embarcada do que a Apollo 11, que foi a Lua. Aí eu vou te falar uma coisa, cara. Olha como é que você fala a coisa sem saber, mas você fala com razão e comprovado. Teve um cara, mano, um cientista de computação, que ele pegou um computador, que é o mesmo computador que foi usado pela NASA para ir para a Lua. O mesmo computador. O computador é até um eufemismo, né? Chamar de computador, né? Não, o computador chama Apollo Guidance Computer, AGC. Tem 52 anos esse computador. É o computador que levou o homem à Lua. E ele pegou esse computador para minerar um Bitcoin. Não conseguiu. Mano, para minerar um bloco de Bitcoin, ele falou que seria necessário bilhões de vezes a idade do universo. Ah, não, mas então aí você compra, aí você pega hoje uma mineradora de Bitcoin, uma Antminer S9, ela faz isso em 3 horas. Não, mano, cara, olha, não. Juro pra você. Como é que o homem foi à Lua com uma carroça dessa, posso te falar uma coisa assim, com muita sinceridade, cara. Eu acredito que o homem foi à Lua. Eu acredito. Mas teve muito tempo que eu duvidei. Porque assim, cara, na verdade é difícil de acreditar ainda, mano. Porque, cara, como... Olha só, André, imagina a quantidade de cálculos matemáticos. Mano... Não, pera aí, cara, porque sabe... Só um minuto, cara, olha só, como é que... Olha, gente, reflitam, vamos pensar fora da caixinha, vamos quebrar os paradigmas. Porra, cara, como é que eles pegam um pedaço de ferro, botam as pessoas dentro... Joga lá pra Lua e vai com Deus. Joga lá, faz um cálculo, o bicho vai pela força da gravidade. Eu vou te falar, eu acho que até aquela calculadora HP 12C deve ter mais tecnologia. Claro, mas tem, cara, tem, mano. Aquilo pode botar, aquela calculadora, lembra que todo gerente de banco tinha aquela calculadora, tirava assim, porra, como se... Tinha curso pra fazer aquilo. O Gilberto, meu padrasto, seu advogado, tem umas, não sai é caro, tá? Mas sabe uma conta que você não sabe fazer ainda, Vavá? Qual? Nossa, quanto gente, tempo que ter uma matriz de risco, mano? Você nunca acerta. Eu nunca acerto, mas assim que é bom, vou contar a verdadeira história do ET de Varginha. O que era o ET de Varginha, gente? Pra quem não conhece, todo mundo conhece esse caso famoso dessa cidade que fica no interior de Minas Gerais. Varginha. Entrou pra mapa mundi da ufologia aí, que o André foi fã algum dia da sua vida, quando 3 garotas pequenas relataram que tenham ficado de frente com um bicho de outro planeta, um ser extraterrestre que elas descreveram como uma criatura minúscula com olhos vermelhos
filhos e que faziam sons, ruídos estranhos. Eles verificaram muito, foi investigado isso, olha só que ridículo. Gastamos um dinheiro público, um inquérito policial militar foi instaurado e uma sindicância depois arquivou no Superior Tribunal Militar. Esse estudo, olha só, gastaram até papel pra falar dessa besteira aí. Foram Gastaram 300... papel? Como assim? Porque foram 357 páginas pra investigar o suposto aparecimento dessa criatura em Varginha. Porque contavam que tinha exército envolvido e não sei o que, era tudo um negócio coletivo, uma histeria coletiva. Entendi. Na verdade... efeito manada, que a gente já falou aqui no Matriz de Risco olha também. só que doideira. Na verdade, o tal ET de Varginha, segundo o exército... E ó, não tô fazendo fake news não, eu tirei da revista Isto A gente É. não faz fake news, gente. Segundo o exército, as crianças viram um cidadão chamado Mudinho, que tinha cerca de 30 anos, morava com a família em frente ao terreno onde as garotas tinham visto, e ainda é morador de lá, ainda é visto regularmente agachado, como as meninas viram recolhendo objetos no chão, com cigarros e galhos. Aí, aspas, é mais provável a hipótese que esse cidadão, estando provavelmente sujo em decorrência das chuvas, visto agachado junto ao muro, tenha sido confundido por 3 meninas aterrorizadas com uma criatura do espaço. Escreve ele, sei lá quem, junto aos autos de um estudo fotográfico que simula a semelhança entre esse cidadão Mudinho e o suposto ET de Varginha. Que gente, incrível, hein? Só isso e um bono grande. E o Orwell. O Área 51 que eu vou contar no próximo episódio. Incrível, gente. Efeito manada, que a gente já falou isso aqui no Matriz de Risco também. Procure aí. Bom, até o próximo programa de número 40. Estamos chegando no 40, hein, velho? É isso 40 aí. É uma 40, idade que compromete. Complicado, né? Então, valeu, maninho. Fui! Tava aí, né, maninho? É isso aí. É isso aí. ET de Varginha. ET de Varginha. Sem Então eu vou censura. colocar aqui um depoimento de um ouvinte nosso aqui, falando da Matriz de Risco. Eu não tô mandando pra ficar participando de todo episódio, não. É porque, como eu gosto muito do Matriz de Risco, eu quero fazer o possível para que cresça ainda mais e continue nesse patamar de qualidade enorme. Porque a minha felicidade é toda vez que eu ouço um episódio, eu ouço alguma coisinha que eu não sabia, procuro e descubro um mundo novo. E isso é o que isso é o que é o fantástico no podcast de vocês. Pô, mano, aí vou te falar uma coisa. Quando eu vi esse áudio desse nosso ouvinte, que é o Rafael, né? É o nosso amigo lá do Paraná, né, Isso. Pô, eu não lembro o nome dele, desculpa, Rafa, eu esqueci. Esqueceu, né, porque a gente fala, eu não lembro nem o nome de... Bom, enfim, a gente vai lembrar. Mas quando eu vi esse depoimento desse cara aí, eu respondi o áudio pra ele falando o seguinte, mano, a gente faz esses 40 episódios que vamos fazer na semana que vem, os 40 episódios. Se esse áudio que ele falou, que toda vez que ele ouve uma Matriz de Risco, que ele aprende uma coisa nova, não que a gente ensine, mas porque ele diz no outro áudio que ele se interessa por assuntos diferentes e vai pesquisar, eu falei pra ele assim, amigo, não precisa mais ninguém ouvir, só isso que você falou já valeu os 40 episódios que a gente gravou. É o Bruno Simões, vai lá. Então, Bruno, porra, valeu, irmão, obrigado. Esse tipo de feedback, assim, a gente faz porque gosta, mas isso aí é muito motivante, assim... Em sua homenagem a esses 40 episódios de Matriz de Risco. 39, mano. Semana que vem, o 40º episódio em homenagem ao Bruno Simões. Valeu, maninho! Fui! O Ministério do MDR adverte. Esse podcast é indicado para pessoas que querem relaxar se divertindo, ouvindo dicas, informações, curiosidades em pílulas de experiência e sabedoria, com muito e bom conteúdo. Os links dos temas podem estar no site, mas lembre-se, o Matriz de Risco não se compromete com a verdade, e sim com a realidade. É apenas um bate-papo delicioso, contando muito de tudo e tudo de muito pouco.